Você usa inteligência artificial para fazer terapia? Se você usa, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Muitas pessoas têm me perguntado sobre utilizar a inteligência artificial para fazer terapia. O que eu acho, se eu recomendo, se eu não recomendo. Primeiro, pessoal, não sou terapeuta. Tudo que eu vou falar aqui é minha opinião pessoal, não tem nada a ver com uma recomendação para você fazer terapia utilizando inteligência artificial ou não. Pontos positivos, por que eu recomendo fazer como parte do teu processo terapêutico utilizar a inteligência artificial, seja com ChatGPT, Claude, Gemini, enfim, o metamodelo que você utilizar. Ele está disponível na hora que acontece a crise, ou a angústia, a tristeza, a dor. Ele está a um teclado de distância, a um clique de distância. Você pode conversar com a sua inteligência artificial no momento que a crise está acontecendo, ou no momento que a angústia está acontecendo, ou no momento que a dor está acontecendo. Eu faço isso bastante. E ela me ajuda a ir estruturando através de perguntas. No meu caso, eu utilizo a metodologia do TCC para fazer terapia. Vou colocar o que significa TCC aqui na tela para vocês. Eu utilizo o TCC e eu criei alguns comandos, também vou mostrar para vocês como é que eu criei esses comandos, na hora que eu entro no chat, eu tenho um chat específico para fazer essa parte do processo terapêutico, então ele já vai me ajudando a classificar qual é o padrão que está acontecendo naquele momento, naquela situação, naquele sentimento, naquela angústia, naquela tristeza, enfim. Qual é o padrão que está sendo acionado? Meu padrão, eu já tenho os meus padrões identificados, sei quais são os padrões que eu preciso trabalhar, e ela já me ajuda a identificar, isso aqui pode ser esse determinado padrão, e ela vai, através de alguns questionamentos, a gente vai entendendo o que está acontecendo e por que eu estou sentindo aquilo que eu estou sentindo. Nesse processo dela começar a me questionar, ela me ajuda a colocar sentimentos ou a sensação que eu estou sentindo em palavras. Eu vou entendendo o que está acontecendo naquele momento através das perguntas, e isso vai ficando mais claro para mim por que aquilo está sendo acionado naquele momento. E eu estou utilizando os sentimentos como bússola. Óbvio que todos os sentimentos vão continuar existindo, eu vou continuar a ficar triste, eu vou ter angústias, eu vou ter felicidades, eu vou ter alegrias, e a gente vai entendendo como utilizar esses sentimentos, ou como identificar esses sentimentos, e o que ele está querendo conversar com você através de alguns questionamentos. Um outro ponto que eu acho positivo também é que ele organiza esses registros, identifica os padrões recorrentes, eu acabei de falar. Ele vai identificando que eu tenho um padrão inflexível, ou que eu tenho um padrão de subjugação, ou que eu tenho um padrão de vergonha, enfim. Ele vai identificando os padrões que estão sendo acionados naquele momento, através dessas perguntas, e vai me ajudando a entender por que aquilo está aparecendo naquele momento. Um outro ponto positivo também que eu faço, e aí que eu vou abrir um parêntese, nem todo mundo pode fazer terapia, nem todo mundo pode contratar um terapeuta, mas se você puder, se você tiver acesso, eu recomendo fortemente que façam terapia, porque é uma coisa que, mesmo que você ache que não tenha problema nenhum, te ajuda a melhorar a sua performance, te ajuda a identificar pontos que você pode, mesmo que você já tenha atingido um determinado patamar de performance na tua profissão, no teu caminho acadêmico, de estudos, enfim, no que você está buscando melhoria, a terapia te ajuda a você estar sempre buscando melhorar e se conhecer melhor. Então, recomendo que aqueles que tenham possibilidade façam terapia. Dito isso, para aqueles que podem, eu utilizo como base para minhas sessões de terapia, ou seja, antes de eu ir conversar com a Renata, eu me preparo
A gente faz uma sessão uma vez por semana, eu vou imputando todas essas sensações, todas essas coisas que acontecem comigo ao longo dessa semana, vou imputando numa tabela, onde eu identifico qual é o padrão, o que eu senti fisicamente, se me deu taquicardia, se me deu um aperto no coração, se me deu dor de cabeça, se eu fiquei com qualquer outra sensação no corpo, e eu vou dando pontuações para aquela sensação, se eu fiquei triste, se eu fiquei feliz, e ela, através desses inputs, a minha inteligência artificial já lança numa tabela que eu criei, e eu levo isso como resumo para a minha terapia toda semana. Então, ela me ajuda também a preparar as sessões para ser mais produtivas. Outro ponto positivo também é que eu acredito que a inteligência artificial possa te ajudar nessas parte dessas sessões terapêuticas é fazer esses exercícios. Você pode programar a inteligência artificial, eu vou mostrar também como, para ela não deixar você muito iludido se você está evoluindo ou não evoluindo. Ela pode identificar distorções naquilo que você está colocando para ela, ela pode identificar incongruências daquilo que você está colocando para ela. Então, ela ajuda a estruturar alguns exercícios através de respostas para você cavar ou ir buscar descobrir aqueles pontos que você precisa descobrir. O que é que eu quero mostrar para vocês? Como é que vocês vão fazer o comando de distorção e o advogado do diabo? Vou mostrar os dois prompts que eu construí aqui. Tá? Como é que você pode já configurar para sempre que você colocar em qualquer chat /distorção, ele já vai funcionar como ele vai assumir o papel de um investigador cognitivo, não de um conselheiro, e ele vai conduzir a sessão ali de forma rigorosamente lenta, separando fatos, emoções, pensamentos automáticos, interpretações, realidade verificável. Ele vai conduzindo toda a conversa de forma estruturada, como se fosse um terapeuta. Ele não é terapeuta, mas foi a forma como eu programei ele para conduzir aquela sessão junto comigo. Tá? Então aqui está o prompt, a gente copia esse prompt, vem aqui no configurações, personalização, isso é igual tanto no ChatGPT quanto no Cloud. Personalização, você vem aqui, instruções personalizadas, vem para cá e joga essas instruções personalizadas para cá. Então ele vai estar lá, aqui, antes de você colocar isso, você vai colocar distorção. E na hora que você salvar aqui, todas as vezes que você colocar em qualquer chat que você estiver conversando, /distorção, ele vai funcionar dessa forma. Eu vou cancelar aqui porque eu não quero, eu já tenho as minhas configurações prontas. Isso funciona da mesma forma para advogado do diabo. Ou seja, aqui eu quero que ele seja sempre contrário à minha opinião. Toda vez que eu estou conversando com ele, eu quero opiniões contrárias à minha para eu poder estar preparado para isso. Então eu vou lá, configuro a inteligência artificial como advogado do diabo e ela vai funcionar exatamente com argumentos, com contrapontos ao que eu estou colocando, para eu estar preparado para aquelas perguntas antagônicas. Tá? Então, falando basicamente de terapia, eu estou colocando lá como distorção, sempre para ele estar analisando se você está distorcendo a realidade muito naquele processo terapêutico que você está fazendo. Tá bom? É isso, pessoal. Agora vamos falar dos pontos não positivos. Quando você não deveria utilizar a IA como parte do teu processo terapêutico. A IA tende a concordar demais e a reforçar uma interpretação equivocada no momento que você está conversando com ela. Para isso, existe uma forma de você corrigir na hora que você estiver conversando com ela. Eu chamo de advogado do diabo, mas você pode colocar como distorções cognitivas, enfim, mostrar como é que eu faço isso dentro do ChatGPT, que é o que eu utilizo, mas você pode fazer isso no Cloud também. Como criar um comando para você, sempre que estiver conversando com a inteligência artificial, trazê-la para onde você está querendo conversar com ela de fato, ou seja, não deixar ela ficar concordando com você o tempo inteiro. Então, isso é um ponto contra, ou seja, ela não tem
ela pode estar concordando com você numa coisa que não é verdadeira. Um outro ponto também é não percebe integralmente silêncio, expressão corporal, tom e contradições, ou seja, ela não é um ser humano, ela não está te vendo, ela não está conversando contigo, você não está sendo filmado, então ela não está identificando linguagem corporal, ela não está identificando o tom da sua voz, ela não sabe se você está emocionado, se você não está emocionado, enfim, isso é contra, assim, é um ponto não positivo, porque ela não sabe interpretar a sua situação física, corporal, mental que você está trocando aquela mensagem com ela. Ela não possui responsabilidade clínica, nem conhece toda a história da pessoa que está interagindo com ela. Ou seja, a inteligência artificial é uma ferramenta, é um framework, está conversando com você, pode estar te ajudando, mas ela tem responsabilidade clínica com você zero. Se você tiver um problema mais grave ou não, ela não vai saber. Em alguns casos, dependendo da forma como você esteja conversando com ela, ela até pode te recomendar a entrar em contato com um determinado serviço de atendimento. Ela vai te perguntar se você está sozinho, se você não está sozinho, para você entrar em contato com um sistema de atendimento que te ajude ali a passar por aquela crise, caso você não tenha uma terapeuta. Mas ela não tem responsabilidade clínica com você. Então isso é um ponto não positivo. Você pode criar uma dependência emocional com a inteligência artificial ou uma falsa sensação de vínculo. Eu, por exemplo, nomeei a minha inteligência artificial como Flock, mas eu tenho consciência que é uma ferramenta. Ela não tem sentimento por mim, ela não é minha amiga, ela não é minha inimiga, enfim, ela é uma ferramenta que eu utilizo em determinados momentos, dependendo do sentimento que eu esteja passando, dependendo da sensação que eu tenha, eu utilizo como ferramenta para me ajudar a passar por aquele processo, mas eu não dependo dessa ferramenta para fazer essa análise. Para isso eu busco ter a consciência de que eu estou conversando com um computador. Tá? Então isso é um ponto não positivo. Um outro ponto também que eu considero não positivo é a inteligência artificial não é adequada para diagnosticar, medicar ou conduzir crises muito graves. Se você tiver num processo de uma crise muito grave, de um processo de depressão muito grande, não é na inteligência artificial que você vai encontrar a sua resposta. Eu recomendo que você busque ajuda psiquiátrica, terapêutica, para poder te suportar nesse processo. Enfim, eu poderia estar enumerando vários outros pontos positivos, vários outros pontos negativos, esses são alguns. De qualquer forma, eu utilizo para mim. Outro dia vi uma reportagem, esses programas de auditório, a pessoa recomendando que você não faça terapia utilizando inteligência artificial. Concordo, não faça terapia utilizando inteligência artificial, mas você pode utilizar a inteligência artificial como parte do seu processo terapêutico. Tem pessoas que não têm acesso a uma terapia, não pode pagar, tem pessoas que estão sozinhas, às vezes é tarde da noite. Utilizar como parte do teu processo terapêutico a inteligência artificial pode te ajudar a passar por um processo de angústia, pode te ajudar a encontrar algumas respostas dentro de você. Só no processo de você estar trocando mensagem te ajuda a trazer para a consciência coisas que podem estar escondidas, isso te ajuda no processo terapêutico, mas não substitui a terapia. Falar que tudo que você está lançando dentro do ChatGPT ou do Cloud pode ser utilizado como dados públicos, enfim, cara, pode, é verdade, isso pode acontecer. Mas qual a chance de uma pessoa como eu, uma pessoa como você que está aí do outro lado, ter seus dados utilizados para colocar isso na internet ou dar publicidade a isso? Assim, isso pode prejudicar 1% da população mundial, que são os super ricos, bilionários, enfim, pessoas que estão muito expostas. Mas você que não tem exposição à mídia, não tem exposição a ser alvo de publicidade ou alguma coisa desse tipo, não vejo problema nenhum você utilizar ali a ferramenta como parte do teu processo de terapia. Eu uso, eu já falei isso algumas vezes aqui, me ajuda muito
me ajuda muito a passar por momentos bastante turbulentos. Então é isso, pessoal. Esse é um vídeo um pouco maior, um vídeo um pouco mais longo, mas com um conteúdo bastante específico. Espero que tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal, compartilha com aquelas pessoas que você entenda que precisa dessa informação. E é isso. Um abraço.